Olá, sejam muito bem-vindos ao De Dentro para Fora. Nesse episódio de hoje, no De Dentro para Fora, vamos mergulhar numa história inspiradora da Rainha Esther, um símbolo de coragem e de fé. Essas lições milenares para a nossa vida, onde a Rainha Esther superou desafios, ela contribuiu para o legado que até nos dias de hoje é lembrado por Israel com a festa do Purim. Ela era uma mulher autêntica e nada melhor que a nossa convidada especial, Gabriela, para nos contar sobre essa história inspiradora nos dias atuais. Lembrando, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite agora e se inscreva no nosso canal, seguindo para aproveitar os próximos episódios. Gabriela, é um prazer tê-la conosco. Conte um pouco sobre essa história tão inspiradora da Rainha Esther e como que ela impacta hoje na vida das mulheres e na sua também. Primeiramente, boa tarde, a todos que estão nos assistindo nesse momento. É um privilégio e uma honra estar aqui no canal De Dentro para Fora, a convite da minha amiga pessoal Mirtz. Temos tido alguns projetos juntas, vinculado a algumas coisas e também um privilégio falar de uma personagem tão amada e tão querida da Bíblia, uma grande mulher, na qual eu venho estudando, me dedicando, já tem alguns anos, a estudar sobre essa personagem. E, para mim, assim, o maior legado que a Esther venceu na sua época e que a gente pode aplicar nos dias de hoje seria que ela venceu preconceitos, Ela venceu preconceitos de raça, de política, preconceitos sociais. Ela chega à Pérsia, quando Jerusalém é destruída, os judeus saem de Jerusalém, ela vai para a Pérsia e ela era uma jovem órfã, não tinha mais os pais, foi criada por um parente, o Mordecai, e ali começa a se desenvolver a história dela, Ela teve muitos desafios. Ela foi levada ao palácio ainda virgem e largada no harém, para haver uma preparação durante mais de um ano. Ela se preparou para estar na presença do rei e sem nenhuma garantia de que ela seria escolhida, Então foram muitos os desafios que ela enfrentou. Ela foi uma jovem muito corajosa, porque muitas vezes a gente olha a história e a gente pensa assim: nossa, que legal, que vibrante estar dentro do palácio, ter essa oportunidade de ser cuidada, de ser tratada pelos eunucos, ficar um ano ali, se banhando, se perfumando, se preparando para encontrar o rei. Só que quando você começa a estudar a fundo e a entender a história na Bíblia, você começa a ver que não era tão bom assim. Porque aquelas mulheres, elas estavam ali separadas das suas famílias, separadas de tudo aquilo que para elas era conhecido, de tudo aquilo que para elas era a zona de conforto delas. E elas foram lançadas no harém, e a partir do momento que elas são lançadas no harém, elas abdicam de toda uma vida. Porque o rei poderia chamar você um dia, em um ano, para ser concubina dele, ou ele poderia nunca te chamar. E chamar um dia e nunca mais chamar. E nunca mais chamar também. Então, a gente olhando por essa perspectiva, a gente vê a tamanha renúncia delas, Porque elas foram para lá sem ter essa noção do que iria acontecer. E eu fico, às vezes, paro e pergunto assim, o que passava na cabeça de Esther,
os desafios que ela encontrava nesse ambiente, porque já começou no primeiro dia que ela entrou, né? Porque o espaço ao qual ela estava inserida era um espaço de rivalidade, era um espaço de competição, era um espaço de pressão, né? Era um espaço onde você tinha que fazer para ser aceito. Também era um lugar de aprendizado. Então eu fico me perguntando assim, nossa, como funcionava a mente dela, né? Com certeza ela contava muito com a ajuda de Deus e do Espírito Santo ali, porque ela tinha que estar muito focada, determinada no seu propósito. Quando eu olho para a vida dela, eu vejo que ela compreendeu que o propósito que Deus tinha para ela era muito maior que ela, né? O propósito que ela tinha para exercer ali no palácio era muito maior que ela. E essa verdade que ela viveu, nós podemos trazer para os nossos dias, porque nós vivemos, por mais de um tempo tão distante da época de Esther para os dias de hoje, mas as situações entre as mulheres, elas se repetem. Hoje nós não temos mais a situação, pelo menos no Brasil, como Esther enfrentou, mas nós temos situações muito parecidas no preparo para uma profissão, no cuidado, no zelo. Quantas coisas ela enfrentou, o que passava na mente dela. E eu creio que pelo livro que está na Bíblia, que é contado a história dela, e pela comemoração que até nos dias de hoje acontece. Anualmente acontece isso em março, todos os anos em Israel acontece essa festa do Purim. Então, o que aconteceu com essa mulher é muito relevante para os nossos dias, para que a gente possa olhar para ela com um olhar de um aprendizado, de um legado para os nossos dias, para aquilo que nós podemos aplicar na nossa vida, no nosso andar diário. Com certeza. Eu acho que uma das características mais importantes que a gente deve olhar para ela e pensar é o quanto ela foi pacificadora. E trazer isso para os nossos dias, né? Esther foi uma pessoa que resolveu conflitos com destreza. E então ela, assim, ela soube os momentos, né? As táticas, as estratégias que ela adotou. A forma, o processo como ela se preparou um ano, ela unificou mulheres. Porque chegou um momento que ela teve que proclamar unidade das mulheres. E é engraçado você notar que desde do primeiro dia dela no palácio, né? Porque eu li o livro várias vezes, mas como é um livro curto, você acaba buscando materiais de apoio, né? Certo. Historiadores, Sim. Estudiosos, o que eles Sim. tratam, o que eles falam, acaba assistindo alguns conteúdos que tem hoje sobre séries, minisséries da história da vida dela. E ali você vê quando ela fala pro eunuco, que ela está apreensiva e ansiosa quando ela vai se encontrar com o rei, ele fala para ela, você não vai colocar muitos adornos, você não vai colocar muitos adereços, você vai ir mais natural, conforme é você, porque o que vai falar é o seu caráter, é a sua personalidade, né? E nos dias de hoje a gente olha, a gente vê tanto um mundo tão assim, fake, né, Mertz? Superficial. Um mundo tão superficial, onde as pessoas, elas perderam essa essência. E até nisso eu olho para a história dela e eu vejo essa busca por você ser de verdade, né? Você ser quem você é. Você ser e transparecer aquilo que Deus imprimiu em você. E eu vejo isso muito claro nela, né? Ela se deixou ser ela mesma, né? Tem alguns estudos que dizem que ela era uma pessoa delicada, generosa, desde o início, né? Não era porque ela estava lá no harém que ela ia ter uma conduta assim de superioridade. Ela nem era rainha ainda, mas ela vem com traços de humildade, né? No seu caráter, tratando todos por igual, nessa delicadeza, nessa sutileza daquela mulher que vem com esta sabedoria. E ela foi chegando e se achegando, encantou ao rei, né? E conseguiu posições. Então, eu acho que hoje a gente tem que olhar para essa história e ver
essa delicadeza que Esther tinha, essa humildade, essa questão de ser você mesmo, ser de verdade. É verdade. Você falando tudo isso, a gente observando o papel que ela trouxe ao mundo. Porque todas nós temos um pouco de Esther. E nós podemos se permitir sermos lapidadas cada vez mais para trazer isso para os nossos lares, trazer isso para a nossa família, trazer isso para dentro da nossa casa, para a nossa convivência com as outras pessoas, como a estratégia que ela utilizou. E uma das coisas que eu presto, assim, várias vezes, eu já li o livro de Esther também, mas uma das coisas, ela foi obediente ao tio, que era a pessoa que estava cuidando dela no lugar dos pais dela. E hoje a gente vê que a obediência é algo tão raro nos dias de hoje. Sim. Eu sempre digo, quando você não obedece a quem você vê dentro de um lar, porque todos nós hoje obedecemos, são regras. Eu não vou, mas eu não obedeço, obedeço. Como que não obedecer? Existem regras no mundo natural, existem regras de condutas para que nós possamos conviver em comunidade. E ela tinha uma obediência além dessas regras, era algo de coração, era uma sujeição ao tio dela. E isso é algo que me chama muito a atenção. E eu sempre tenho esse repertório. Se eu não obedeço a quem eu vejo, como eu posso obedecer a quem não vejo? Que é Deus. E muitas vezes a gente lê as escrituras, quantos princípios são colocados, e hoje a gente olha para a nossa vida, quantos nós não obedecemos. E se a Esther hoje não tivesse obedecido o tio dela, a Mordecai, naquele momento onde que ele chega para ela e fala sobre a situação que Israel estava vivendo e que poderia sobreviver a Israel. E se ela não assume aquele papel, ela hoje talvez não teria passado por essa história. Todos tinham morrido ali, né? E ela, ou que nem Mordecai disse, se você não se levantar, Deus vai trazer outra pessoa. O capítulo 4 do livro é um dos meus preferidos e narra exatamente essa questão que você comentou, né? Quando ele fala para ela, Esther, será que não foi para esse momento que você chegou ao palácio? Será que Deus não te instituiu para esse momento da história, da sua história, né? Ela foi muito corajosa. Ela foi muito corajosa porque ela corria um risco de vida. Exatamente, né? Isso. Esther 4:16. Ela estava há 30 dias sem a chegar na presença do rei. A Bíblia conta, né? E a Bíblia conta também que naquela época, se você adentrasse na presença do rei sem ser convidado, sem ser chamado, você poderia ser morto, né? A não ser que ele estendesse o cetro para você. Então ela falou o quê? Espera, calma. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou me colocar perante o Senhor e depois eu vou ao rei, né? Então ela foi muito corajosa porque ela estava arriscando a sua própria vida. Ela pensou no coletivo, ela pensou no bem-estar de todos. Ela não pensou nela mesma. E ela fez o uso da sua posição. Ela entendeu que o propósito de vida dela estava muito além do seu querer, né? Da sua intenção. Mas ela entendeu o tempo que ela vivia. Né? Ela entendeu o momento que ela estava. E ela não se envergonhou, ela não se calou, ela não se intimidou. Ela foi e falou, Senhor, eis-me aqui, eu vou te obedecer. E quanto mais a gente vê e fala sobre obediência, a gente vê que a obediência a Deus, ela nos leva para esse lugar de segurança, de paz, né? As leis de Deus, elas não são para ser um peso, mas elas são para ser uma proteção para nós. Então eu vejo que Esther, ela entendeu isso. Ela falou, Senhor, estou aqui, eis-me aqui, você tem o meu sim, e eu vou enfrentar. E ela entendeu que tudo tem um tempo oportuno.
Sim. Ela não se afobou, né? Ela não se afobou. Ela não se desesperou, ela não falou assim, eu tô indo agora, eu vou lá falar com o rei. Porque hoje, em muitos conflitos, essa é a nossa tendência. Exatamente isso. Viver essa ansiedade do dia a dia, né? Exatamente isso. E entender o processo. Hoje nós estamos vivendo numa era onde as facilidades são muito rápidas, né? Você vai do supermercado e compra comida pronta, chega em casa, esquenta, você está comendo. Naquela época tinha que passar tudo por um processo. E esse processo ele é necessário para nos amadurecer, para que possamos levar, que nós possamos levar a segurança para nossa família e para nós mesmos nas nossas decisões. Quantas mulheres estão passando por situações que muitas vezes chega aquele momento de decidir e querem fazer agora? Por que não, como Esther, esperar? É tempo de esperar. O quê? A resposta de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer tantas coisas, porém nós não aguardamos as respostas, porque ela foi jejuar, ela teve o tempo dela, mas ela aguardou respostas. Você que está nos escutando, considere que tudo tem um tempo oportuno. Para todas as coisas existe um tempo oportuno. Quando a gente perde o time, ou antes ou depois, levamos mais um tempinho Para recuperar. Para recuperar. Né? E eu acho interessante assim que, além dela compreender o tempo e o modo das coisas e ter essa estratégia vinda de Deus, do jejum, para se apresentar ao rei, essa preparação, ela contagiou as pessoas que estavam à sua volta, né? Ela falou para as servas dela, todos vão jejuar e orar. Todo o povo jejuou e orou durante 3 dias. Eles ficaram sem beber e sem comer nada. Então, ela movimentou pessoas. E por que ela movimentou pessoas? Porque ela tinha uma conduta, né? As pessoas davam ouvido à sua voz porque ela sempre teve uma conduta humilde, uma conduta de bom caráter. E isso, muitas vezes, é o que as pessoas carecem hoje. Elas olham e elas não têm esse exemplo, né? Então, além de você entender o modo, o tempo, saber esperar, peraí, quem que eu tô ouvindo, né? Quem que eu tô escutando? Será que qualquer um que chega para mim e fala algo, eu tô indo na onda? As pessoas deram ouvido a Esther, mas por quê? Porque viam nela um exemplo a ser seguido. Viam nela a resposta para aquela situação, né? Confiavam que Deus ia fazer, mas que ela iria ser usada para aquele momento. Talvez se ela fosse uma pessoa avoada, se ela fosse uma pessoa grosseira, se ela fosse uma pessoa dura com as pessoas, ninguém desse credibilidade quando ela falasse, vamos fazer o jejum. Então, são várias reflexões que nos cabem, né? A quem eu ouço? Né? Eu entendo o tempo, o modo, eu saio fazendo as coisas apressadamente. Então, são muitas as lições que a gente pode olhar e aplicar no nosso dia a dia, né? Aplicar nas nossas situações do cotidiano. Nas circunstâncias que estão próximas de nós. E também nas oportunidades. Quando Esther se prepara, ela vem e encontra uma oportunidade. E ali, claro que ela tinha a dependência do rei para ter a resposta. Ela tinha dependência, mas ela tinha confiança em Deus. E quando nós temos a confiança em Deus, quando nós nos preparamos, quando nós fizemos a nossa parte, quando nós trabalhamos isso dentro de nós, a confiança do Senhor Ele coloca em nós e nós vamos e continuamos a cumprir o propósito que foi nos chamado. Tem mulheres que foram chamadas para serem mães. Tem mulheres que foram chamadas para serem empreendedoras. Tem mulheres que foram chamadas para serem para dentro, para cuidar de pessoas para dentro dos seus lares, dentro das suas casas. Tem mulheres que foram chamadas para fora, que foram chamadas como missionárias, que vão a outras nações. Então, todas nós entender esse propósito a qual nós fomos chamadas, como Esther entendeu o propósito dela.
Porque todas nós temos um propósito. E todas nós precisamos buscar conhecer o propósito para as nossas vidas. Assim como Esther conheceu o propósito dela. Quando ela entendeu, ela disse sim. E foi lá e cumpriu o chamado. Ela cumpriu o chamado e ela teve êxito. Ela se tornou rainha de uma nação. Ela, além de se tornar uma rainha da nação, ela salvou uma nação. Sim. Ela salvou todo um povo, né? Ela salvou todo que ia um povo. ser extinto. A raça dos judeus iria ser extinta, né? Exatamente isso. Mas quantas mulheres têm a oportunidade de cuidar daquilo que ela tem hoje? De estar dentro, de cuidar de um filho, de trabalhar dentro do lar, para dentro. E aquele filho que ela está cuidando se tornar um missionário, um pastor, um médico, um dentista, um presidente do Brasil ou algo que possa mudar uma nação. Então, o papel da mulher, independente da posição dela, que eu quero deixar bem claro, a Esther para nós é uma inspiração, independente da nossa posição que nós estamos hoje. E ter essa postura de buscar, de conhecer qual é o propósito para a minha vida. O que eu posso fazer dentro do meu propósito? Então, esse legado que a rainha Esther deixou é atemporal. É para os dias de hoje. Foi como nos tempos dela, mas é também para os dias de hoje. As circunstâncias que rodearam aquele povo, o que aconteceu com ela no palácio, a forma como ela chegou até o palácio, como ela veio. Ela poderia ser uma menina revoltada, porque Sim. esse mesmo povo que ela se tornou depois rainha, foi um povo que esse povo fez para ela? Matou os pais dela, trouxe ela cativa, e desse povo que trouxe ela cativa, ela se tornou rainha. Porque ela não se tornou só rainha do povo judeu, ela se tornou de todo o Império da Pérsia. Então, quantas vezes nós passamos por circunstância na nossa vida e nós olhamos com um olhar de não perdoar, de desprezo. Quantas perguntas cabem aqui, Gabi? Eu acho que você falou uma coisa muito crucial. Você falou o quanto ela era sujeita a autoridades, né? Sim. Isso é um dos traços mais relevantes dela. E eu acredito que por isso ela teve esse coração, né? De ser feita rainha, né? De um povo nessas circunstâncias, como você comentou, talvez para muitas de nós fosse algo assim, inaceitável. Inaceitável. Né? Inaceitável, ou ela poderia ter feito aquela função com desleixo, né? Tipo, fui escolhida, tô aqui e agora tenho que cumprir, né? Mas não, ela escolheu perdoar, ela escolheu ser pacificadora, ela escolheu resolver os seus conflitos, ela escolheu dizer sim ao seu propósito e cumprir ele lindamente. Né? Então, esse lugar de obediência às autoridades, leva ela à posição de cumprir, de fato, aquilo a qual ela foi chamada. Leva ela ao palácio. Sim, então ela foi obediente o tempo todo, né? Você vê que ela chega ao rei nos meios legais, né? Sim. Ela não, mesmo ela sendo a rainha, ela não usa dessa intimidade com o rei para interceder pelos judeus no aposento. Ela não usa dessa intimidade para interceder pelos judeus no momento vulnerável do rei, né? Ela espera, ela dá os banquetes, ela fala se é do agrado do rei. Então você vê uma conduta extremamente humilde, uma conduta extremamente de serva, uma conduta extremamente de a minha posição, o meu propósito é muito maior daquilo que do que me aconteceu. Do que me aconteceu. E eu acredito, sabe, Gabi, que nesse processo que a Esther passou, ela passou por um processo de cura. Com certeza. Né? Ela teve que entender a identidade dela em Deus, né? Porque ela não tinha essa figura do pai e da mãe. Não.
ela não tinha. Provavelmente ela teve que colocar Deus como pai. Exatamente isso. Como você falou, os estudiosos dizem que ela mais ou menos chegou aos 14 anos. Então, ela já tinha um entendimento. Então, ali, não se sabe exatamente quando ela perdeu os pais. E uma perda de pais é algo que você olhando, é uma situação difícil. Ela era uma órfã, né? Ela veio junto com o tio para cuidar dela. Então, esse processo até ela chegar ao palácio foi um processo de cura. Ela passou por um processo de cura muito grande de perda, daquele povo que ter assassinado os pais dela. Quantas coisas ela não passou para que ela chegasse até o palácio. E, de fato, ela foi curada, porque senão ela não teria êxito no que ela se propôs a fazer. E muitas vezes nós queremos êxito naquilo que nós estamos fazendo, só que nós não passamos por um processo de cura. Não queremos nos sujeitar a esse processo de cura. E esse processo de cura vai nos levar ao palácio. E o palácio é o quê? É o propósito que tem a nossa vida. Nós estamos usando essa metáfora, porém ela é real. O palácio, ela significa a plenitude em Deus. É a nossa vida completa. Quando você encontra esse propósito e o lugar onde que você está, você encontra a plenitude. Isso seja você cuidando do seu lar, isso seja você cuidando do seu lar, cuidando do seu filho pequeno, trabalhando fora, exercendo as funções que naquele momento você tem. E quantas vezes isso se torna um peso? E quando se torna um peso, tem alguma ruptura ali que precisa ser olhado de uma forma diferente. E eu acredito que a Esther, quando acontecia isso com ela era uma mulher objetiva, que ela chegava até o local onde que estava ferida para poder ser cicatrizada. Porque posterior a isso, em nenhum momento ela lança em rosto ao rei o que aconteceu com ela. Então, eu acredito, por esta fala, que não tem na Bíblia, ela era uma mulher curada. Sim. E totalmente estrategista, né, Mirtz? Totalmente estrategista. Porque ela sabia que se a identidade dela como judia fosse revelada ao rei, ela corria risco de vida. Exatamente isso. Então, ela revelou, mas ela revelou no momento certo. No momento oportuno. E ela usou disso para alcançar graça e favor. Mas é muito interessante essa vertente que você trouxe, porque nós trabalhamos com mulheres, nós fazemos café para mulheres, a Mirtz, inclusive, participa, nos auxilia. E o que a gente escuta muito é essa realidade que ela trouxe, de mulheres que estão dentro das suas casas e estão pensando assim, mas o que eu, na minha simplicidade, no meu dia a dia, posso entender de propósito, posso entender o que Deus quer de mim? E a gente vê um movimento de Deus trazendo as mulheres de volta para os lares, né? Porque cuidar do seu filho, desenvolver as atividades domésticas, fazer as coisas com amor no seu lar, também é uma adoração ao Senhor, né? Também é propósito, também é algo pelo qual você foi criada. Hoje, na atualidade, as pessoas acham que fazer isso, estar dentro de casa, é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de insucesso. Porque a mulher tem que estar no mercado de trabalho, porque a mulher, né, criou-se essa mentalidade da mulher guerreira, que desbrava, Mas calma, né? Eu acho que a mulher, ela pode atuar nas duas funções, né? Concordo com lindamente. você. Lindamente. Ela pode estar no secular, fazer de todo o coração para o Senhor, como ela também pode estar dentro da sua casa, sendo aquela mulher feminina, cordial, submissa ao marido, carinhosa e cuidadosa com os filhos, né? Eu acho que isso é a força, né? Se quando você olha para a Rainha Esther, você vê isso o tempo todo nela. Uma mulher extremamente cordial, uma mulher extremamente que se submetia às funções, né? De rainha, à autoridade do rei. Com certeza não era fácil, né? Nós olhamos para uma jovem hoje de 15, 16 anos e ela é cheia de sonhos.
Ela sonha em ter uma família, ela sonha em constituir um lar, em ter a sua própria casa. A Esther foi privada de tudo isso. Ela era rainha, ok, ela era rainha, ela tinha uma posição, ela vivia no palácio, mas ela não tinha o marido dela só para ela. A Bíblia não relata se ela teve filhos ou não, né? A gente não sabe se ela desenvolveu essa função de ser mãe. O que demonstra muito é que ela abdicou dela mesma para uma função, para um tempo, para um momento. Então, é muitos sonhos que ela abandonou ali. E que hoje a gente tem a oportunidade de viver e de exercer e de valorizar isso, né? Valorizar a simplicidade de ter o seu filho, de ter o seu marido, de estar dentro de casa. O poder das escolhas. O poder das escolhas. Nós podemos escolher. Ela não teve. Ela não pôde escolher. Ela não teve escolha. Como você falou, ela foi levada cativa àquela situação, aquilo foi imposto a ela, e ela conseguiu extrair o melhor dessa situação. Exatamente. Porque a Bíblia conta que o rei amou a Esther mais do que todas as outras mulheres. Então, ela foi amada, ela foi querida por esse homem. Ela encontrou favor diante dele. Você sabe que a história da Rainha Esther, ela nos inspira muito a pensar, a refletir, trazendo a realidade dela para a nossa realidade. Porque eram tempos tão diferentes, eram épocas tão diferentes. Porém, as condutas, elas podem ser as mesmas. Conduta de cautela. De cuidado, de cautela, de postura. De postura. Comportamento, posicionamento. Exatamente isso. Perante ao Senhor, dentro de casa. Perante a sociedade. Perante o lugar onde você está inserido. Os ambientes que você adentra. Quantas inspirações nós podemos trazer para a nossa vida com a Rainha Esther? Inúmeras, né? Inúmeras. Gabi, a conversa está uma delícia. Nesse episódio do De Dentro para Fora, falando um pouco sobre a Rainha Esther, a Gabi, e eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós aquilo que mais te chama a atenção. Você já trouxe alguns pontos assim bem importantes sobre a Rainha Esther, mas algo que te cativou na Rainha Esther, nesse legado que ela deixou para os dias de hoje. Uhum. Sem dúvida nenhuma, todo esse tempo que eu estudei sobre essa personagem bíblica e a sua história, existe uma frase que me marcou muito e ficou muito gravada no meu coração. E essa frase é a seguinte: Esther, uma mulher de coragem e sensibilidade. Eu acredito que a sua sensibilidade foi algo assim que marcou a sua época e foi um divisor de águas na sua história. Porque se ela não tivesse essa sensibilidade de entender o seu papel, de entender o seu propósito, se ela não tivesse essa sensibilidade de olhar para dentro dela, parar e pensar o que eu posso fazer e a forma como eu posso fazer, talvez o desfecho não tivesse sido esse, né? Então, para mim, sem dúvida nenhuma, a sua coragem e a sua sensibilidade são as características assim mais gritantes e marcantes nela para mim, né? Em terceiro lugar, eu colocaria a obediência. Ela teve uma obediência cega aos que estavam à sua volta e ao Senhor, principalmente. Então, é incrível estudar sobre ela, mas a sensibilidade, sem dúvida alguma, e é algo tão curioso, né? Porque é algo que Deus coloca dentro de nós mulheres, né? Todo mundo brinca e fala, aquele sexto sentido da mulher. E realmente, como a gente tem isso, né? Costumo dizer que a intuição nunca falha. E é uma realidade, né? E ela entendeu isso, né? Não foi à toa que Deus escolheu uma mulher para desenvolver esse papel naquela época, né? E como a Mirtz trouxe, que é lembrado até hoje, que é celebrado até hoje, né?
Então, essa sensibilidade da mulher é algo fantástico, né? Seria isso, assim, a característica que em Esther mais me arrebata o meu coração, assim. Realmente o legado da Rainha Esther, ele ressoa até nos dias de hoje. São ecos. Ele é um poderoso lembrete para nós nesses dias, para nossas vidas, aplicação diária nas nossas vidas. E essa transformação de destino, porque ela transformou destinos, nós também podemos executar na nossa vida e naqueles próximos que nós podemos tocar. Gabriela, muito obrigada pelas lições, pela forma que você trouxe, pela superação da Rainha Esther para nossas vidas, essa aplicação para nossas vidas. E que esse episódio inspire você a conhecer mais sobre a Rainha Esther, buscar mais informações, mais aplicações para a sua vida e a escolha, porque ela escolheu mudar o curso de uma história. Ela escolheu. E que hoje você tem a oportunidade de escolher mudar a sua história. E que esse episódio seja inspirador para você. Chegamos ao final de mais um episódio de Dentro para Fora. E hoje inspirador, com a presença da Gabriela. Mergulhamos nesse legado incrível da Rainha Esther e refletimos sobre a vida dela para cada uma de nós. O que podemos transformar, os desafios, a força, o legado e construir esse legado nas nossas vidas. Obrigada, Gabi, pela tua presença. Eu que agradeço, Mirtz, agradeço a todos os ouvintes. Foi um privilégio dividir com vocês um breve pensamento sobre uma história tão enriquecedora, né, para nossas vidas. E me sinto muito lisonjeada pelo convite, principalmente a falar dela, que é uma personagem por qual eu tenho um carinho especial e aprendo todas as vezes que eu leio e que eu me dedico a estar em contato com essa história. Você que ficou conosco até o final desse episódio, eu quero te convidar a curtir, a se inscrever no nosso canal e compartilhar. Muito obrigada e até o próximo episódio.